A Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento. Além de orientações para a vida cristã no Pentateuco, nos Evangelhos e nas Epístolas, encontramos também nos livros históricos inúmeros exemplos de fé e fracasso espiritual que nos servem como alerta. Meus queridos irmãos, eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho da IBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 10, lição da classe dos adultos. Está aqui a lição da classe dos adultos, que tem como título o Ministério de Mestre ou Doutor, né? Nós vamos aprender hoje, e o título geral da nossa lição é Dons espirituais e ministeriais servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Estamos já caminhando do meio para o final da nossa lição, né? Estaremos aqui dia 6 de julho, né, de 2021, aprendendo a lição de número 10, ok? E isto posto, nós estaremos dando continuidade aqui às lições da Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus. E a lição de número 10. Para dar início à nossa lição, nós vamos trazer aqui algumas terminologias que já está também na revista, né? Mas tem algumas que não estão, visto que o espaço é um pouco curto, né? Então vamos aproveitar para citar, ok? A nossa revista, ela é comentada pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima, um dos nomes da nossa teologia no Brasil, né? E nós estaremos juntos comentando aí, trazendo subsídio importante, acredito, para a sua aula, ok? Quanto mais assunto e conhecimento dentro do contexto, melhor, ok? O texto bíblico em classe, o pastor usou Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, Atos capítulo 13, versículo 1 e Romanos capítulo 12, verso 6 e verso 7, ok? Romanos capítulo 12, verso 6 e verso 7, ele vai usar e Tiago capítulo 3, versículo de número 1. Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, está escrito assim: E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou de sua doutrina. Versículo 29. Porquanto os ensinamentos com autoridade, os ensinava com autoridade e não como os escribas. Versículo 13 de Atos, não é? E o capítulo 13, versículo 1. Na igreja estava em Antioquia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarcas, e Saulo. No capítulo 12, verso 6 e 7, está escrito assim, de Romanos: De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é o ministério, seja para ministrar. E se é ensinar, que haja dedicação no ensino. E Tiago, capítulo 3, versículo 1, fecha a leitura e diz assim: Meus irmãos, muito de vós não seja mestre, sabendo que receberá o mais duro juízo. Isso é clássico, porque ensinou errado, o povo aprendeu errado. Se ensinou errado e o povo aprendeu errado, você vai sofrer as consequências, porque você está ensinando algo que não aproveita os nécios e começa a dizer algo que a Bíblia não diz, ou coisas da sua cabeça. Isso é prejuízo, não é? Por isso que Tiago vai fazer essa narrativa muito contundente, ok? Nós vamos trazer aqui na nossa revista, tem o primeiro tópico que diz assim: Jesus, o mestre por excelência. Segundo tópico é o ensino das escrituras na igreja do primeiro século. E o terceiro tópico está escrito assim: a importância do dom ministerial de mestre.
E também vamos ver qual a diferença entre mestre e doutor. São poucas praticamente, isso depende da época e para quem foi colocado, ok? Mas vamos trazer aí com um pouco mais de abrangência este conteúdo dentro desta temática excepcional, tá certo? Muito bem. Vamos lá. Segundo o dicionário Weiner, né? O dicionário Weiner vai nos apontar que mestre a palavra é uma palavra grega que quer dizer didascalos. Didascalos quer dizer mestre, ou seja, formando de didasco, que é ensinar, ou didascou, que é ensinar. É encontrado aí por 4 vezes no Evangelho, com o título de tratamento de Jesus, como o título de tratamento de Jesus, por exemplo, em Mateus 8, versículo de número 19, Marcos, capítulo de número 5, capítulo 4, aliás, versículo 38, né? E há mais ocorrência aí, a saber, Lucas, e nos outros 3 evangelhos também, nós vamos encontrar a João, capítulo 1, versículo 38, onde a tradução aí do termo é rabi, né? É rabi, e João 10, versículo 16, onde a tradução do termo é Raboni, ok? Então, usado aí acerca de Jesus e de si mesmo, ou seja, quando era citado, ele falava dele mesmo, no caso, né? Mateus 23, versículo 8, né? Então, nós vamos encontrar que toda essa demanda, essa temática aqui, ela tem razão de ser. E na igreja, o dom de doutor e de mestre, ele é indispensável, não é? E em Efésios capítulo 4, verso 11, temos lido de forma sempre constante, devido a essa temática, diz que ele mesmo deu, né? Capítulo 11 até o capítulo 4, versículo 11 a 13, que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para doutores, um para apóstolo, um para pastor, outro para mestres e doutores, né? Então são 5 dons ministeriais pautados aqui. Nessa listagem, Paulo apresenta, a Bíblia apresenta 3 demandas, 3 listagens, e ele aparece, e o dom de ensinar e de doutor, ele de mestre e de doutor aparece constantemente nessas 3 listas, né? Se nós vamos ver outras relações com Mateus capítulo 17, verso 24, Mateus 26, versículo 18, Marcos capítulo de número 5, versículo 35, Marcos capítulo 14, verso 14, e Lucas capítulo 8, verso 49, Lucas 22, versículo 11, e João 11, versículo 28. Aí nós vamos ver João 3,10, o Senhor usa o termo para falar com Nicodemos, onde ele vai mestre. O artigo aí, onde o artigo não especifica um mestre particularmente, né? Ele vai designar aí um membro de uma classe, quanto a classe, ou seja, está escrito em Lucas 2,46, com doutores, né? E é usado acerca da relação de um discípulo para com o seu mestre, né? Então, aponta em Marcos 10, versículo 24 e 25, e também Lucas capítulo 6, versículo 40. Já em Tiago 3:1, mestre significa, óbvio, ou professores, que é Tiago 3:1, que está escrito aqui no meus irmãos, ninguém queira ser mestre, não é? Está dizendo assim, muito de vós não sejam mestre, sabendo que receberá o mais duro juízo. Ou seja, tem gente que quer se colocar no lugar e que nunca vai ser, né? Ele não vai ser, não foi chamado para aquilo. Isso é um ministério e é uma chamada. Então, tem gente também que conhece só para si, conhece bastante, mas não consegue passar. E isso tem que ser reconhecido, não é? Cada um de nós temos que saber o nosso lugar no corpo de Cristo, não é? Então, quando vamos trabalhar essa propositura, não é? Nós vamos ver também Curios. Essa palavra significa Senhor, alguém que exerce poder, né? Vamos ver também outra palavra chamada despote.
é alguém que tem posse, absolutamente, que pode, ele é absoluta e poder desgovernado, ou seja, é traduzido por Senhor, não é? A respeito de Jesus, por exemplo, que é o dominador, num tratamento como Deus, não é? Então isso é um déspotas, não é? Também nós vamos ver que Rabei, por exemplo, que é Rabi, era uma palavra aramaica que significa, com o significado de meu mestre, um título de tratamento respeitoso com os mestres judeus, no caso, né? A palavra aramaica Rabei, que é transliterada para o grego, né? É reconhecida explicitamente como forma comum de tratamento designada para Cristo, que tem o nome de Kyrios, né? E assim sucessivamente. Nós vamos ver também que a tradução Raboni, né, por outras chamada por Senhor, e outras traduções vai apontar para Senhor, né? E nós vamos ver por último aí a epistastes. Epistastes denota chefe, comandante, supervisor, mestre, não é? Então é usada aí para discípulos, pelos discípulos, não é, que vai apontar aí essa demanda de mestre para o Senhor Jesus. Ele vai ocorrer em Lucas capítulo 5, versículo 5, Lucas 8, 24, né? Também vamos ver o versículo 25 de Lucas 8, 45, aliás, Lucas capítulo 9, versículo 33 e 49, nós vamos ler Lucas 17, versículo 13, e quando vamos para a Septuaginta, ela vai apontar em Reis também, capítulo de número 25, versículo 19, segunda Crônicas, capítulo 31, verso 12, e também Jeremias, capítulo 36, verso 26, e Jeremias 52, verso 25, certo? Trazendo aí a proposta da etimologia da palavra mestre, ok? E onde aparece esta palavra. Aí, por último, aí, pelos finais das coisas, vem a questão de categuetes. Categuetes quer dizer guia, um cognato de kagionomai, ou seja, ir diante ou guiar, né? Também vamos ver aí cabernetes. Cabernete é piloto ou um timoneiro de um navio. Então, quem ensina tem essas propostas, tem essas virtudes, não é? É para ser assim e conforme a palavra de Deus. Já doutor é didacalos. Didacalos é usado aí aponta para Jesus, quando ele fala de si mesmo no capítulo 23, versículo 28 de Mateus, que diz mestre. Então, mestre da verdade nas igrejas, por exemplo. Paulo, dito que vai apontar a respeito de sua obra dentre as igrejas, né? Doutor, por exemplo, em 1 Timóteo, 2 Timóteo 2, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 11, e 1 Timóteo 2, 7, né? Vai falar que o mestre é erroneamente escolhido para aqueles que têm comichão nos ouvidos. Então, ninguém queira ser mestre, né? Então, se quem não tem chamada, quem Deus não chamou, não queira ser, que vai pesar, né? Então, ensinou errado, vai ter dificuldade depois, ok? Isso com o próprio Jesus, no que diz respeito à igreja, né? A coisa de Deus. Já para doutor também aparece a palavra kalididakos, que denota mestre que é bom, ou seja, kalos é o mesmo que bom no grego, né? Então é encotado aí em Tito capítulo 2, verso 3. Depois o pseudidáculos, que é o falso mestre, né? E traz aí a visão de 2 Pedro capítulo 2, versículo de número 1, não é? E vem também a palavra epei, que é uma conjunção que é usada para aludir causa, significado, desde então, caso contrário, enfim. Então, tudo isso delega-se ou está dentro da palavra doutor, ok? Vamos para a lição propriamente dita, para nós fecharmos o assunto, né? Isto posto, trazendo aqui o sentido da raiz da palavra
doutor e mestre, nós vamos aqui para a nossa lição, ok? Vamos para a lição propriamente dita, que ela vai focar mais a questão de Jesus, não é? Eu trouxe dentro do contexto, o significado dentro do contexto geral, não é? Então nós vamos ver aí, tem o objetivo de apresentar Jesus, o mestre da Galileia, o mestre por excelência, a ordem de Jesus aos seus discípulos para ensinar a igreja, lá no primeiro século, né? E também nós vamos ver aí, nós vamos ver que a importância do dom ministerial de ensinador na igreja local. Não tem muitos dias que eu ouvi alguém dizer: eu estou sentindo falta de ensino na igreja que eu congrego, não é? Existe muito barulho, mas não tem conteúdo. A gente não, nós, o camarada falou, nós não aprendemos absolutamente nada. Tá difícil. E não foi homem, não, foi uma mulher que falou: eu preciso aprender a palavra. E nós estamos precisando. Então, irmãos, temos que meditar, temos que aprender. Principalmente quem está de frente de rebanho de ovelhas, pastoreando, nós temos que tirar um tempinho para meditar, para fazer uma exegese. Mas eu não sei, aí já é um problema, porque se não tem, vira capim seco, e igreja não come capim seco, é duro, é complicado, ok? Então nós vamos ver aqui, né? Eu já disse sobre a definição dos termos, não quero entrar nesse mérito, mas Jesus, que é o mestre dos mestres, e cerca de 60 vezes Jesus é chamado de mestre nos evangelhos, né? Grande parte do ministério de Jesus foi ocupado com o ensino. Então ele tinha essa vocação, ele veio para essa finalidade, né? Ele ensinava nas sinagogas, ensinava nas casas em particulares, ensinava no templo, ensinava nas aldeias, nas cidades, né? Em vários lugares Jesus passava ensinando. Então ele foi reconhecido como mestre pelos coletores de impostos, por exemplo, né? Pelos escribas, pelos fariseus, né? E também o jovem rico trouxe também esse título a Jesus, certo? Então, todos que conheciam Jesus o tinham como mestre, porque ele era um exímio ensinador, ele prezou sempre pelo ensino, não é? Onde está esses textos, pastor? Vamos ver em Mateus capítulo 4, verso 23, né, que Jesus cuidava do ensino, em Mateus 9:35, em Lucas 20, versículo 1, que ele ensinava na sinagoga. Nós vamos encontrar em Mateus 9, versículo 35, vamos encontrar também em Mateus capítulo 13, verso 54, vamos encontrar também em Marcos capítulo de número 21, capítulo 1, versículo 21, que ele ensinava também em casas particulares, Marcos 9, verso 9 a 13, no templo, Mateus capítulo 21, versículo 23, e Marcos capítulo 11, versículo 17, Marcos 12, 35, nas aldeias, Marcos capítulo de número 6, versículo 6, Lucas 13, versículo 22, nas cidades, aponta que Jesus, em Mateus 11, versículo 1, né, aponta, e em vários lugares. Aí nós vamos ver isso, Mateus 5, versículo 2, Marcos 2, versículo 13, Marcos 4, verso 1, Marcos 6, versículo 34 e João 3, versículo de 1 a 36 e João 4, versículo 1 a 26. Então, ele foi reconhecido pelos coletores de imposto, pelos escribas, o jovem rico, pelos discípulos, pelo cego de Jericó, pelos discípulos de João, por Maria Madalena, além de outros, né? Então, a autoridade que Jesus tinha dentro desse contexto, né? Como mestre da Galileia, né? A revista vai dizer assim: o doutor incomparável percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sinagoga e pregando o evangelho do reino. E assim sucessivamente. Então Jesus era mestre por excelência, né? Jesus era mestre dos mestres, mestre por excelência, né? Como era o ensino na igreja primitiva? Após a ascensão do Senhor Jesus, os apóstolos deram continuidade ao ministério da palavra
Isso vamos ver em Atos 4, versículo 2, Atos 5, versículo 21 e 25, Atos 18, verso 25, Atos de número 20, versículo 20, conforme Jesus lhe tinha aí designado em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, né? Então, a igreja primitiva, uma das marcas dela era a perseverança na doutrina, no ensino, né? Era no didaquê, como está escrito dentro do original, né? No ensino. Então, igreja que não tem ensino, local que não tem ensino, não tem aprendizado, obviamente, isso é clássico, isso é comum, isso é sine qua non, então precisa ter ensino. A escola dominical, por exemplo, é uma porta muito grande, aliás, ela é uma porta excepcional, e eu fico observando que muitos que iam não estão indo mais. Quanto mais melhor a qualidade da escola, menos pessoas que acham que tem que aprender. São pessoas que são até obreiro e que precisam aprender, eles não vão na escola. Começa a colocar desculpa, começa a inventar coisas, e, enfim, acaba que ele fica limitado de tudo e ainda quer estar de frente de igreja. E isso é que é difícil, não é? E nas igrejas hoje temos bastante irmãos simples, mas o ensino, ele não traz dificuldade para ninguém. Pelo contrário, o ensino abre caminhos, abre fronteiras. E o ensino, ele liberta, não é? Ele liberta, ele abre caminhos. O ensino da palavra de Deus, um ensino focado, objetivo, coerente, não é? Com as doutrinas da palavra de Deus, não é? O negócio é que existe muito achismo, não é? Muitas proibições descabidas que vai levar as pessoas à bancarrota, não é? E assim, eu digo isso com experiência, já ministro teologia, aprendo e ministro há mais de 26 anos, e praticamente trabalho com isso, não é? E eu vejo assim uma dificuldade muito grande, entendeu? E as revistas da Escola Dominical nos últimos dias têm sido um aprendizado fantástico, excelente, excepcional, não é? Que vem nos trazendo, mesmo alguém dizendo, eu vejo algum dizendo que está repetido, que não sei o quê. Meu irmão, as pessoas que já passou por essa revista, hoje já está em outra classe, fazendo outra coisa, já são pastores, muitos deles. Então, quem não ouviu a revista ainda, os crentes novos conversos, que vai ser inserido no contexto da igreja, vai aprender a mesma coisa que eu aprendi lá atrás. Isso é normal. Eu não vejo dificuldade nisso. Absolutamente nada, nenhuma dificuldade. E tem YouTube que ainda faz críticas sobre isso, que a revista da CPAD é muito repetitiva e etc. Meu irmão, essa revista mesmo nós tivemos em 2014. Né? 2014 nós passamos por ela, mas tem pessoas que em 2014 não estavam na igreja, certo? Então tem que pensar não só em mim, não. Tem que pensar nos irmãos que vão chegando, nos novos conversos, naqueles que estão se ingressando na igreja, certo? A igreja primitiva também, uma das marcas da igreja do primeiro século era a perseverança na doutrina dos apóstolos, né? Atos 2:42, os apóstolos se dedicavam à oração, pregação e ensino da palavra, porque é preponderante, é fundamental, todo ensinador precisa orar, precisa ter, para ter conhecimento de Deus, abrir, não é? A visão daquilo que está sendo lido, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, não é a cor da capa. Tem várias Bíblias de várias cores. Aqui, ó, eu tenho, enfim, então não é a cor da capa, ó. Aqui é uma Bíblia, tá vendo? Não é a cor da capa que vai, é você pegar e ler, meditar, aprender, sentar para aprender. Quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar, fica difícil, não é? Então Paulo e Barnabé, por exemplo, eles passaram um ano ensinando a igreja em Antioquia, Atos 11, versículo 26, Atos capítulo 15, versículo 35, Lucas diz que naquela igreja havia mestre, não é? Atos 13, versículo de número 1. Então Paulo ficou 3 anos ensinando em Éfeso, aliás, Atos 20, versículo 20 e 31. Em Corinto também ele ficou 1 ano e 6 meses. Seus últimos dias em Roma também foi ocupado com ensino. Então o ensino na Bíblia é pautado constantemente. Aliás, todo culto, todos os eventos que tiver na igreja tem que haver o ensino da palavra. É o que está escrito
é o que recomenda a Bíblia, é o que recomenda a palavra de Deus. Tem um subsídio muito interessante na Bíblia de Estudo Pentecostal, não é? Que o comentarista da revista vem fazendo uso sempre, né? Deixa eu ver se eu pego aqui. Na página de número 1816, que vai trazer também um resumo sobre essa questão de mestres, que são essenciais para a igreja de hoje, a igreja que rejeita ou se descuida do ensino dos mestres e teólogos consagrados e fiéis à revelação bíblica, não se preocupará com a autenticidade e a qualidade da mensagem. Então, qualquer coisa que vir, um receba para lá, um chuta para cá, um decanta lá, base para lá. Para ter avivamento, precisa ter verdade dentro do que está sendo pregado. Para que haja avivamento, precisa haver verdade dentro do que está sendo pregado. A Bíblia é inerrante, certo? Mas precisa que haja verdade dentro do que está sendo pregado. Deus não é criança, Deus não é menino, e Deus não testa para ver se dá certo. Quando Ele faz, quando Ele opera, já é para dar certo, não é? É porque já deu certo. É isso mesmo que Ele falou. Então, dentro dessa proposta, nós vamos ver também que Paulo ficou 3 anos em Éfeso, né? E nas suas epístolas, por exemplo, Paulo ensinou sobre a dedicação do ensino. Romanos 12, verso 7, Colossenses 3, 16, 1 Timóteo 3, versículo 2, 1 Timóteo 4, verso 11 e 13, e 2 Timóteo 2, versículo 2 e 24. E qual é a importância do dom ministerial de mestre? O dom ministerial de mestre e doutor é sem dúvida um dos mais importantes e necessários da igreja, não é? Esse dom, eles são de forma especial, ele traz esclarecimento, expor e proclamar a palavra a fim de edificar o corpo de Cristo, conforme vemos no texto bíblico aqui, né? Então a missão dos mestres bíblicos é defender, preservar, mediante ajuda. Até não é muita gente que gosta. Não é muita gente que gosta. As pessoas distorcem o texto, elas assassinam a exegese do texto, e quando se fala alguma coisa ainda fica bravo, não é? Ainda não gosta. Não precisa fazer em público, mas chama a parte. Mas mesmo assim as pessoas não gostam, porque acham que está certo. Mano, mas o texto está dizendo isso, você está falando disso, o texto está dizendo aquilo, não é? Você faz propaganda de uma mercadoria e vende outra, e entrega outra, aí fica difícil. E a igreja não come bolacha quebrada, irmão. Não tem jeito. Então, escola dominical é um lugar importante, onde você necessário, para que você aprenda a palavra de Deus. Começa pelo básico e vai se aprofundando. E os mestres, eu, por exemplo, não tenho problema em ensinar, não tenho problema em aprender. Eu aprendo sempre, aprendo com leigo, aprendo com mestre, com doutores, com PhD, mas aprendo com pessoas simples, quando eu vou fazer visita, ou conversar com um irmão, com uma irmã, enfim, que ele tem aquela curiosidade, aquela paciência de nos ensinar, e aquelas experiências, todos sabem do que eu estou dizendo, né? De aprendermos. Então, por isso, temos a vocação de ensinar, e também todos os ensinadores, todos os professores, ele é um eterno aprendiz. Ele não para de aprender nunca, porque ele precisa ter o conteúdo para passar, tá certo? Qual é a importância do mestre nesse dom aí? Qual é o dom? Que importância tem um dom ministerial de mestre? É para ensinar a Bíblia, para refutar as heresias, não é? Para trabalhar dentro do que a Bíblia propõe, não é? A palavra de Deus ela é para o crente, que o leite é materno para a criança. A palavra de Deus é para o crente, o leite materno é para a criança. 1 Pedro 2, versículo 1 e 2. Nós vamos ver também que Jesus enviou seus discípulos não só para pregar, mas também para fazer discípulos, ou seja, ensinar. Marcos 16, versículo 15, um texto muito conhecido, e Mateus 28, versículo 19 e 20. Então, através do ensino sistemático das Escrituras, o crente cresce
fica sadio, é forte, é consistente, sabe o que diz, não é levada por qualquer vento de doutrina, de jeito nenhum. Não é? Não entra em debate descabido, porque ele já tem convicção e certeza da sua razão. Se a Bíblia diz, está dito, não é? E assim sucessivamente. E, por fim, qual a diferença entre o mestre, né, o dom de mestre e o dom de ensino? Qual é a diferença disso? Essas palavras doutor e mestre, elas se equivalem, conforme eu disse no início. Né? Alguns escritores erroneamente confundem o dom ministerial com o dom de ensinar, ou seja, serviço. Mas é importante aí salientar que o dom ministerial de mestre ou doutor é exclusivamente para o obreiro. Não é? Atos 13, versículo de 1 a 3, e Efésios capítulo 4, verso 11, de novo, Efésios aparece constantemente nessa lista de dons, né? Principalmente no que diz respeito ao mestre e doutor. Já o dom de ensinar como serviço, em Romanos 12, versículos 6 a 8, está acessível a todos os cristãos. Muitos professores de discipulado, de EBD, possuem dom e prestam grande serviço para o reino de Deus, isso é fato, né? Então, todos os professores devem aprender, devem sentar, devem ouvir, né? Devem buscar uma didática, se não tem entrega, o trabalho fica mais fácil. Se tem outras vocações, tem outras coisas para fazer, né? E assim sucessivamente. É porque tem gente que espiritualiza o cargo, é um negócio complicado isso aí. Cargo, todos os cargos do pastor da igreja, ele dá a quem ele confia, a quem Deus fala com ele e ele confia, não é? E assim sucessivamente. Então, além de possuir esse dom, é necessário que o professor seja um amante da Bíblia e dos bons livros. Bíblia e bons livros. Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo 4, verso 13 e 2 Timóteo 4, verso 13 também, que é dedicado, quem ensina, que haja dedicação no ensino. Romanos 12, verso 7, parte B. Então tem uma vida exemplar na igreja, na família, na sociedade. O ensinador, ele realmente, ele é aquela pessoa que tem, não é, uma responsabilidade muito grande, e além de ter toda a responsabilidade, precisa ser humilde, não é? O seu pastor, ele pode ser um leigo, mas se ele é seu pastor, ele é uma autoridade sobre você. Isso é muito importante lembrar, tá certo? Espero poder ter ajudado os irmãos, ter ajudado você. A nossa lição, ela vem nos favorecendo, nos oferecendo um compêndio muito importante, né? E assim sucessivamente. Então, trazendo para os nossos dias e a necessidade de aprendermos a sacrossanta palavra de Deus, tá certo? Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Na próxima aula estaremos aprendendo sobre o dom de presbítero, ou presbítero, bispo ou ancião, que vai ser exatamente dia 13 de julho, onde será comemorado o Dia Nacional do Pastor. Deus abençoe a todos, no nome precioso de Jesus. Um abraço e até a próxima aula. Canal Rascunho da EBD, ensinando para transformar vidas.